No episódio Sequestraram Minha Sogra, nós vamos conhecer mais uma enrascada que marido safadão se envolveu, com o objetivo de estudarmos a diferença entre o crime de sequestro e cárcere privado e o crime de extorsão mediante sequestro. E como sempre, nossa história terá reviravoltas incríveis e desdobramentos absurdamente impressionantes. E só para te dar um motivo para assistir ao episódio de hoje até o final, o professor Santiago já começa a aula assim. Diferentemente do que todo mundo fala, do que ouvimos por aí na imprensa, o crime de sequestro não é classificado como crime hediondo. Hã? Como, professor? Como assim? Quer dizer que o crime de sequestro não é classificado como um crime hediondo? O pior é que não é mesmo. E também vou dando um furo em relação à história. A pessoa que está por trás do crime, vocês não têm a menor ideia. Vocês não imaginam a cara de decepção que marido safadão, quando descobriu quem chefiava os perigosos bandidos de nossa aventura, quem era. E por isso, para entender exatamente essas circunstâncias e como tudo se passou, você tem que assistir a aula de hoje até o final. Mas, meus alunos, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. E aí, se gostarem, deixem sempre seu like, porque o nosso diretor, aquele chato, porque o cara é chato mesmo, mas devo confessar que o sucesso de nosso canal tem muito a ver com o trabalho dele e principalmente da equipe que nos assessora. Ele já está me informando que eu tenho que avisar para vocês que o nosso novo episódio começa já já, rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Marido safadão, desde que começou a namorar a esposa fiel, sempre sofreu nas mãos de sogra rabugenta, 70 anos. Para te dar uma ideia, no dia em que ele chegou pela primeira vez na casa dela para conhecê-la, a recepção foi péssima. Sem contar o fato que ainda chovia muito. Esposa fiel, então, os apresentou. E marido safadão, muito gentil, cumprimentou sogra rabugenta e disse: "Muito bom dia." Pra quê? Sogra rabugenta, aproveitando que naquele dia estava o maior temporal, falou: "Pronto, dessa vez minha filha arrumou foi um doido. Um temporal desse, quase um dilúvio, e o sem noção vem me dar bom dia, para, né? Era só o que me faltava. Minha filha não dá sorte mesmo no amor, só arrumou-me assim, quebrado, lascado, sem futuro e pior, ainda sem emprego. E vocês querem que eu dê apoio a essa verdadeira pataquada." E ela disse tudo isso na cara de marido safadão. Que situação chata e constrangedora. Esposa fiel então logo intercedeu, dizendo: "Mamãe, poxa, não faz assim com o marido safadão não. Ele é uma pessoa maravilhosa e só está querendo ser educado." E marido safadão, relevando o mal-estar, completou: Não esquente não." Ainda disse: eu trouxe essas flores para a senhora." Aí foi pior. Sogra rabugenta começou a gritar e dizer: "Ele está querendo me matar! Ele está querendo me matar! Flores, eu sou alérgica!" E, de truque, sogra rabugenta começou a fingir que estava passando mal. Começou a tossir, a espirrar. Daí esposa fiel disse: "Mainha, deixe de criar problemas. A senhora nunca teve alergia a flores." E com a maior cara de pau, sogra rabugenta acrescentou: "Pois é, acho que deve ter começado agora, sei lá." Daí, encerrando a questão, esposa fiel disse: "Olha, vamos entrar de vez, pois o almoço já está pronto." Muito sem graça e constrangido, marido safadão, mesmo já estando completamente arrependido, acabou entrando. Já na hora de servir o almoço, sogra rabugenta anunciou que preparou uma comida especial em virtude da visita de marido safadão. Todos então ficaram na expectativa, uma vez que esposa fiel já havia avisado que marido safadão era vegetariano.
Contudo, para surpresa geral, inacreditavelmente, sogra rabugenta havia trocado o cardápio e preparou, sem que ninguém tivesse percebido, um verdadeiro churrasco, cheio de carnes suculentas e gordurosas. Pessoal, só de ver a carne, marido safadão começou a passar mal e o almoço de apresentação dele para a família não poderia ter terminado pior. Nesse momento, discretamente, sem que ninguém notasse, sogra rabugenta soltou fogos de artifício e começou a comemorar mais uma vitória, dizendo: expulsei mais um, expulsei mais um. Mas, felizmente, o tempo passou e passou rápido. O amor entre esposa fiel e marido safadão acabou sendo mais forte e conseguiu vencer todas as barreiras e cada um dos obstáculos que sogra rabugenta colocava no caminho deles. Todavia, de repente, só entre nós, o amor de sogra rabugenta por marido safadão desabrochou. Por coincidência, logo após ele ter se formado, conseguido um bom emprego, comprado um big apartamento no melhor bairro da cidade, além de uma casa espetacular em um condomínio em frente à praia. E o detalhe, que também do nada, sogra rabugenta, que só chamava marido safadão de atraso de vida, passou a tratá-lo carinhosamente como meu genrinho do coração. Voltas que o mundo dá. Mas enfim, chegando o dia do casamento, todos já na igreja, aguardando pelo momento ímpar da entrada da noiva, marido safadão, nervoso, em função do tradicional atraso, de repente, avistou a esposa fiel linda na porta da igreja. Porém, todos notaram que algo estranho estava acontecendo. Afinal, ela, ao invés de seguir os protocolos organizados pelo cerimonial, invadiu a igreja correndo e chorando. Chorando muito. Nessa hora, todos se levantaram assustados e sem entender exatamente as palavras que eram balbuciadas em prantos por esposa fiel. Ao chegar no altar, ela enfim conseguiu explicar o que se passava. E ela disse que no caminho para a igreja, o carro no qual ela, sogra rabugenta e o motorista vinham, teria sido perseguido por vários bairros da cidade. E ao serem alcançados pelos perigosos bandidos, Vaso Ruim, Coisa Braba e Mala Sem Alça, iniciou-se uma intensa briga envolvendo todos, principalmente entre motorista corajoso, Vaso Ruim, Coisa Braba e Mala Sem Alça. E marido safadão, nós tentamos muito, tentamos de tudo, lutamos, enfrentamos, fizemos de tudo, porém, quando bandidos perigosos apontaram as armas, não foi possível fazer mais nada. E, infelizmente, eles conseguiram levar a sua sogra rabugenta. Após aquele momento de confusão, a equipe do CSI Sergipe foi rapidamente acionada, quando então se deu início uma busca implacável por Vaso Ruim, Coisa Braba e Mala Sem Alça, para que descobrissem o paradeiro de sogra rabugenta. Alguns minutos após a chegada da equipe do CSI, o telefone de esposa fiel tocou e já eram os perigosos bandidos solicitando nada mais, nada menos do que 1 milhão em criptomoedas para liberar sogra rabugenta. E o detalhe, eles tinham conhecimento de quanto marido safadão teria na conta disponível para saque. A surpresa com a confirmação de que marido safadão realmente teria aquela quantia só não foi maior do que a pergunta que todos se faziam de como perigosos bandidos obtiveram aquela informação. Enquanto os policiais utilizavam um equipamento sofisticadíssimo para o rastreamento, triangulação e monitoramento em tempo real da faixa de amplitude modulada e frequência algorítmica das métricas do sinal em 5G que passava das antenas receptoras analógicas para os módulos de transcomutação digital. Uma voz digitalizada dizia que se o dinheiro não estivesse disponível até a meia-noite daquele dia, eles matariam sogra rabugenta. Com a confirmação da localização dos perigosos bandidos e do pedido da vantagem como condição ou preço de resgate, os policiais altamente atualizados já definiram que se tratava do crime de extorsão mediante sequestro.
previsto no artigo 159, inicialmente em sua modalidade qualificada, com pena de 12 a 20 anos de reclusão, conforme o seu parágrafo 1º, uma vez que se tratava de vítima maior de 60 anos. Daí, policial atualizado também de imediato já corrigiu a informação passada anteriormente, quando a primeira ligação foi feita para o 190, de que se tratava de um caso de sequestro. Como é que é, professor? Isso não é caracterizado como sequestro? Não, meus alunos, não é caracterizado como sequestro. Aliás, em seguida nós voltaremos para a nossa história, uma vez que é importante destacar que o crime de sequestro ou cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, caracterizado ao se privar alguém de sua liberdade, com pena de reclusão de 1 a 3 anos, é um crime praticado exclusivamente contra a liberdade individual, ou seja, não há solicitação de dinheiro ou qualquer vantagem para que se dê a liberdade da vítima novamente. Por outro lado, o crime de extorsão mediante sequestro, sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outra, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, disposto no artigo 159, esse sim é um crime contra o patrimônio. Portanto, na maior parte dos casos, quando a imprensa fala que fulano teria sido sequestrado, provavelmente está-se-ia falando do crime de extorsão mediante sequestro. E, meus alunos, já aproveitem e anotem que o crime de sequestro do artigo 148 não é classificado como um crime hediondo, mas o crime de extorsão mediante sequestro, esse sim, faz parte do rol dos crimes denominados como hediondos no direito penal brasileiro. Desta feita, agora sim, podemos voltar e concluir o nosso episódio de hoje. Continuando então, os sofisticados equipamentos utilizados pelo CSI Sergipe permitiram que o rastreamento propiciasse em tempo real uma resposta que superava, e muito, as melhores polícias do mundo. E com a localização do cativeiro de Sogra Rabugenta, a expectativa era que ela fosse libertada ainda sem o pagamento do resgate. Enquanto isso, Marido Safadão, confesso que a contragosto, porque ele toda hora ficava lembrando das humilhações pelas quais ele passou nas mãos de Sogra Rabugenta. E agora, vejam só, a liberdade dela dependia justamente daquele cara quebrado, lascado, sem futuro e desempregado. Voltas que o mundo dá. Mas, por amor à esposa fiel, frise-se apenas por amor à esposa fiel, Marido Safadão providenciou todo o dinheiro em criptomoedas, conforme fora solicitado, e ficou apenas esperando a orientação da equipe policial. Montada toda a operação de resgate pelo mar, utilizando-se de vários barcos e lanchas, e também pelo ar, contando com aviões e helicópteros, os policiais altamente atualizados do Comando de Operações Policiais Militares da Polícia Militar receberam autorização para incursão no local do cativeiro, e a operação foi um sucesso, findando com a libertação incólume de Sogra Rabugenta, sem o pagamento do resgate. Mas teve uma surpresa e um desdobramento inesperado. Isso porque os sensores de calor e os equipamentos de visão noturna indicavam que havia pelo menos 5 pessoas ali. Imaginava-se até então que fossem apenas Sogra Rabugenta, Vaso Ruim, Coisa Braba e Mala Sem Alça. Porém, os equipamentos indicavam que com certeza haveria uma outra pessoa. E quem seria essa outra pessoa? Todos estavam a indagar. Nesse ínterim, a notícia do cativeiro havia se espalhado rapidamente e todo mundo se deslocou para o local onde Sogra Rabugenta estaria. Mas ao chegar lá, felizmente esposa fiel ainda teve tempo de encontrar sua mãe sendo deslocada para o hospital apenas por precaução. Em seguida, saíram presos os bandidos perigosos, um a um, presos e algemados. Na frente veio Vaso Ruim, seguido por Coisa Braba e Mala Sem Alça. Todavia, para surpresa geral e principalmente de Marido Safadão, uma última pessoa não imaginada também estava no local. E quem era? Quem? Meus alunos, a novinha. Como é que é, professor? Exatamente, a novinha. Pois ao ver a sua novinha, Marido Safadão completamente atônito, via sua cabeça quase explodir em dúvidas e perguntas.
Não podia ser a minha novinha, não. Mas como? Como ela? O que ela estaria fazendo ali? Qual a relação dela com isso tudo? Será que foi ela que informou acerca do dinheiro que eu tinha na conta? Bom, mas tudo isso é assunto para um outro episódio. Para concluir os aspectos jurídicos da nossa aventura, só falta ressaltar que, embora os perigosos bandidos tivessem sido presos sem que obtivesse o valor do preço do resgate solicitado, eles irão responder pelo crime de extorsão mediante sequestro, atenção, na modalidade consumada e não na modalidade tentada, como muita gente poderia imaginar, a despeito deles não conseguirem atingir o objetivo, que seria trocar a liberdade de sogra rabugenta pelo dinheiro. E assim nós encerramos nosso episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e suas dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los comigo aqui hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.